Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe em Fases. Hoje eu tô com uma convidada muito especial, mas antes eu queria explicar um pouquinho. O podcast Mãe em Fases, ele é voltado para você, mamãe, titia, vovó, coruja, dinda, que tá aí mais interessada em mergulhar esse universo da criação, que não é uma fase fácil, não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Tô com uma convidada super especial, de peso hoje nesse podcast, a doutora Luciane Sgarbi, infectologista. Ela vai falar um pouquinho sobre vacinação e prevenção das doenças infecciosas na primeira infância. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu estou super feliz de ter você aqui. Você é uma referência para mim. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as mamães que estão em casa assistindo. Nossa, Mari, fiquei emocionada. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou baiana, vocês logo vão perceber, né, no decorrer do podcast, pelo sotaque. Me formei na Bahia e desde o 4º ano decidi que eu seria infectologista, porque estava começando os primeiros casos do HIV, de AIDS. Eu assisti uma aula maravilhosa e eu falei, eu vou querer ser isso aí. Então, desde o meu 4º ano, eu já estava decidida a ser infecto. Aí vim para São Paulo, né, para fazer residência, casei, tenho 2 filhos. Aí vim para Marília, fiquei docente da FAMEMA aí por 30 anos. Já me aposentei recentemente da FAMEMA, mas sempre fui uma apaixonada por imunização, né? Porque quem trabalha com infecção, Mari, fica angustiada de ver pessoas adoecendo, morrendo por algo que você pode prevenir. Então, é muito comum que o infecto se apaixone, né, pela vacina. Eu tenho 2 filhos e atualmente eu só trabalho na minha clínica de imunização, né? E estamos aqui hoje para tirar algumas dúvidas, esclarecer algumas questões na área da infecção. Eu estou entendendo que é mais na pediatria e a questão das vacinas, que tanta dor de cabeça causa nas mães, né? Sim. A gente vai começar pela vacinação, que é um tema super polêmico, mas muito procurado e interessante para as mamães saber mais. Então, doutora, falar um pouquinho assim, essa introdução da vacinação, né? Qual que é a importância da vacinação para essa criança, para esse bebezinho, para a mãe entender? Porque eu sei que a vacinação, às vezes, ainda é um tema polêmico. E muitas mães ainda meio que optam por não vacinar as crianças, né? Então, olha, no Brasil, Mari, nós somos referência no mundo, né? Desde a década de 70, o Brasil, percebendo a importância da imunização, cria o que hoje é conhecido, desde então, como Programa Nacional de Imunização, que foi agregando vacinas à medida que essas vacinas foram desenvolvidas. E o que é uma vacina, né, Mari? Nada mais é do que você apresentar ao corpo ou o vírus ou a bactéria viva ou morta ou inativada ou conjugada a proteínas com o objetivo de estimular o organismo a fazer defesas, porque ao encontrar com a bactéria ou com o vírus selvagem, ela já teria um conhecimento prévio, né? Então, assim, se eu vou me encontrar com um inimigo e eu já sei quem é esse inimigo, eu já tenho os anticorpos. Eu já sei como me proteger dele. Então, nós vamos comentar aqui ao longo do podcast, vacinas com efetividade diferente. Né? Tem vacinas que são extremamente competentes nessa tarefa, outras que são menos competentes, daí a gente precisa ter mais doses e assim por diante, de uma maneira geral. Mas a sua pergunta é qual a importância, né? A importância, Mari, vai ficar bem clara quando a gente falar uma palavra: qualidade e quantidade de vida. Quando a vacinação foi introduzida na década de 70, para os dias de hoje, nós aumentamos em 30 a 40 anos a expectativa de vida das pessoas. Então, imagine que hoje você vive 80, 90 anos. Imagine você poder viver mais 40 anos com algo que pode ser desenvolvido daqui para frente. Então, quando a água passou a ser potável,
encanamento de esgoto e vacina, isso deu um boom na expectativa de vida. Só que as vacinas foram ampliando. Então, as primeiras vacinas a serem desenvolvidas são datadas lá de 1800 e bolinha e começou a ser aplicada rotineiramente no início do século, 1900 e pouco, que foi a vacina contra a varíola. Nem era uma vacina, né, propriamente dita. Quem desenvolveu a técnica da vacina foi um francês e ele foi estudando e percebendo que mulheres que ordenhavam, né, muita das ordenhas dos animais era feita por mulheres, ou homens que trabalhavam na ordenha, eles não adoeciam da varíola. Então ela falou, alguma coisa tem aí, nem se sabia o que era vírus, bactéria, mas ele teve essa observação, né? Pessoas que ordenham, por que elas não adoecem? E começou a trabalhar com esse material da vaca, né? E depois a gente denomina isso de cowpox, que é a varíola da vaca. E aí, preparando aquele conteúdo de pústula, de material, ele foi trabalhando com isso por 20 anos. Até que ele faz um ensaio científico louco, que hoje ninguém mais pode fazer. Ele chamou a filha da funcionária da casa, escarificou o braço dela e colocou aquele material, né, que ele já tinha concluído que impediria que ela desenvolvesse a varíola. E não é que ele estava certo? A menina foi exposta daí a pessoas com varíola e não pegou a varíola. Mas não se sabia ainda que era vírus, bactéria, o que era. Para concluir essa história, a partir daí, essa vacina foi purificada, industrializada, a vacinação se tornou disseminada na Europa, veio para o Brasil. Tivemos a revolta das vacinas, que é o que a gente viveu na Covid, foi também vivenciado lá atrás, quando foi obrigatória a vacina, porque milhares e milhares de pessoas morriam da varíola. Até que as pessoas entendem que a vacinação é importante, né? A vacinação obrigatória é recuada num determinado momento. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, com presos, com mortos. Foi uma revolta mesmo, uma coisa popular. Porque, se eu tomar essa vacina, eu vou virar cara de vaca, tô contra Deus, porque se Deus mandou esse karma, esse sofrimento, a gente tem que aceitar. Então, virou um conteúdo de mística, com medo e com fantasias. Porém, 3 anos depois dessa revolta das vacinas, as pessoas viram a tragédia que estava, a questão da mortalidade com a varíola, começa a se vacinar e a varíola é erradicada do planeta. Não existe o vírus varíola mais. Porque a vacinação, inclusive, ela é feita rotineiramente até a década de 70. Depois da década de 70, nem mais a vacinação se faz, porque não existe mais essa vacinação. É o exemplo de maior êxito na história da vacina. Você consegue tanta adesão e a vacina foi tão competente, né, que as pessoas se imunizavam, não tinha e a doença acabou. Hoje se tem o vírus varíola guardado em alguns laboratórios para que, se em algum momento acontecer algum problema, você ter ali o esquema para matéria-prima para você fazer. Então, eu quis contar essa história para dizer que a vacina, desde muito tempo, muitos anos atrás, tem uma história de sucesso. E esse calendário que foi surgindo, Mari, ele foi ampliando. Então, se isso deu certo com a varíola, por que a gente não pode fazer isso com o sarampo? Com a rubéola, que dava a síndrome da rubéola congênita. O bebê nascia microcefálico, sem audição, ou podia morrer e nem nascer, né? Era um aborto espontâneo. Por que não podemos fazer isso com tétano? Então, a difteria, né? Que é a coqueluche. Então, esse caminho da vacinologia, ele foi sendo progressivamente ampliado, né? E o Programa Nacional de Imunização, a cada tempo, foi ampliando
o que ele poderia ofertar para diminuir adoecimento. Com adoecimento, você inclui remédio, consulta, custo, sofrimento e morte. Então, significa um impacto econômico. Veja qual era o impacto econômico das famílias que morriam por poliomielite. Quantas mães perderam seus filhos ou ficaram sequelados a vida inteira por pólio. Então, lá atrás, a questão da vacina foi importantíssima. Mas o que acontece com a sua geração, com a geração de pessoas mais jovens? Eles nunca viram poliomielite, nunca viram tétano, sarampo, rubéola, né? Porque rubéola ainda até que de vez em quando, cachumba. Então, essas doenças se tornaram tão pouco frequentes e ficou muito distante do imaginário da pessoa. Imagina, se eu não der vacina para o meu filho, ele vai morrer de pólio, vai pegar pólio, vai ter tuberculose. Mas Você esquece entende? da prevenção. Mas né? aí vai dando menos valor à vacinação. Mas no Brasil, o movimento... Então, assim, concluindo essa questão, a vacinação ela é importante porque você oferece de forma segura um contato primeiro daquela pessoa com o agente selvagem. Então, é melhor que eu conheça o vírus da rubéola através de uma vacina atenuada, abrandada, do que o vírus da rubéola selvagem. É melhor eu encontrar o vírus da febre amarela abrandado do que o vírus da febre amarela selvagem. Então, em vez de eu ter uma febre amarela e ter o risco de internar e morrer, eu posso tomar vacina da febre amarela e, eventualmente, ter febre, ter dor, né? Ou ter algum efeito adverso, do que eu ter a doença selvagem. Então, o princípio da vacina é esse. E as pessoas fantasiam assim, ai, eu vou tomar a vacina da meningite. Eu vou ter meningite? Então, cabe a quem está na sala de vacina, pública, privada, orientar a mãe. Quais são as vacinas vivas, quais são as vacinas mortas, quais são as vacinas que não têm risco de desenvolver a doença. Para que a mãe, então, se sinta segura e quais são os grupos que não pode receber aquela determinada vacina. Ficou claro? Totalmente. E assim, acho que a gente explicou um pouquinho, né, sobre a vacinação, que é um vírus, né? A pessoa está recebendo aquele vírus em pouca quantidade. Eu acho que o que as mães ficam muito em dúvida, e pelo menos é uma coisa que foi lá na minha casa, um problema. Não sei se às vezes é todos os papais, mas tem papai que acha. Eu queria que você diferenciasse para mim, para as mamães entenderem, qual que é a diferença de um calendário de vacinação particular e de um calendário de vacinação pelo SUS. Ambos são bons, são eficazes, e a mamãe que opta pelo particular, né? Às vezes é difícil convencer esse papai, porque ele acha que é bobeira, que não precisa. E existe sim uma diferença, né? Eu acho que muita gente não sabe, não entende. Gostaria que você explicasse um pouquinho. Ai, que oportunidade que você está me dando, viu? Veja. O Programa Nacional é o meu maior orgulho enquanto infectologia. O PNI, ele é invejado em todos os países no mundo. E ele é um dos mais amplos. Então, as vacinas do SUS, elas são perfeitas. O que significa calendário de vacinação do privado? É que o privado, ele tem um pouco mais de vacinas que ainda não tem disponibilidade no SUS. Primeira diferença. Por quê? Porque quando o governo, no Brasil, introduz uma nova vacina no SUS, significa que ele tem que honrar com aquela vacina para todos os brasileiros daquela faixa de idade. E nós somos um país monstruoso. Então, quando você vai colocar uma vacina, você tem que ter estudos muito bem feitos da importância daquela doença, da incidência e prevalência daquela doença, da mortalidade. Quer dizer, eu não vou incluir uma vacina X sem um estudo prévio.
né? Então, quando uma vacina é lançada por um determinado laboratório, ela chega primeiro no privado, porque o privado é o privado. Então, você quer um celular da última, é privado, você vai ter que pagar aquele valor. Então, o privado acaba recebendo primeiro essas vacinas, porque o SUS ele tem uma avaliação nacional para ser feita. E faz, e amplia, e coloca. Então, o privado, o público tem que ter tudo que o privado tem. Só que vai ter, mas em passos mais lentos. Então, eu vou dar um exemplo. A vacina da meningite existia só no privado. Aí, o número de casos de meningite, o governo chegou a uma conclusão de que não é uma doença tão frequente, mas é uma doença de impacto social muito grande, de medo, de angústia e que ocorre muitas vezes em surto. Aí o governo colocou no calendário a meningite meningocócica C. Mas quando o governo coloca a C, isso tem um impacto de queda muito grande do meningococo C como causador desta meningite. Aparecem outros agentes. Aí aparece o meningococo W, meningococo Y, meningococo B. E a indústria já está trabalhando em produzir vacinas para cobrir essas outras bactérias, né, meningococo, esses outros sorotipos. Então, o SUS acaba sendo mais lento. Então, a primeira diferença é número de vacinas que o privado acaba tendo um pouco mais do que o público. Segunda diferença, a associação de vacinas. O SUS está correndo atrás e já tem a pentavalente, mas o particular já tem a hexavalente. Então, você consegue, com uma picada, dar 6 vacinas. O público já consegue dar 5. Então, o trabalho nosso, enquanto infectologista, é que o SUS tenha tudo e o privado também. E as pessoas possam fazer as suas escolhas. Né? Olha, eu quero ir pelo SUS, eu quero ir pelo meu convênio, eu quero ir no privado. Mas o nosso esforço, Mariana, é que todas as pessoas do Brasil possam disponibilizar de todas as vacinas. E o exemplo melhor agora é a vacina da dengue. A vacina do governo da dengue, ela já está pronta, né? Ela já está pronta e vai estar disponibilizada para o ano que vem. Só que antes dela estar disponibilizada, chegou a vacina para o privado, que é a vacina Qdenga, que é uma vacina japonesa. Não é isso? A vacina japonesa chegou e a do governo não está pronta. O governo poderia esperar para o ano que vem. Mas aí tivemos o quê? Uma epidemia. O governo teve que lançar mão de uma grana muito alta para vacinar nessa epidemia, para não aguardar ainda a vacina do governo. Então, tem toda essa questão de que o governo tem que saber, eu vou gastar meu dinheiro aonde? Então, ele tem que saber que prevenção é custo-efetividade. Então, foi importante para ele comprar a vacina da dengue, trabalhar com essa população vacinando, ainda que seja um número pequeno, até que a vacina do público, que é brasileira, maravilhosa, que chega o ano que vem. Aí sim a gente vai conseguir vacinar toda a população. Então, assim, eu tenho minha clínica privada e trabalhei 30 anos com vacina na rede pública. E a nossa luta era para que o público tivesse. Algumas pessoas que são maliciosas ficam falando assim, Luciana, mas aí se tiver no público, você vai perder clientes. É puro engano. Muitas pessoas não tinham ideia do que era vacina contra o HPV. A hora que nacionalmente todo mundo fala do HPV, como que pega essa doença, como que não pega, que faixa etária, quem tem que vacinar, todos começam a falar do HPV. Aí as pessoas vão procurar de acordo com as suas possibilidades, com o seu interesse, com a sua, né, disponibilidade. Sim. Mas a
confiança, Mari, é isso que eu queria deixar muito forte aqui. Se é uma coisa que o brasileiro tem que ter orgulho, é do Programa Nacional Público de Vacinas. Quando ele vai numa rede privada, é que ele tem condições e pode deixar aquela vacina para alguém menos favorecido e tomar no particular. E eu vou colocar aqui também mais uma diferença, que como a vacina do particular, ela é mais, como é que eu diria, algumas delas menos reatogênicas. Então, elas dão menos febre, dão menos dor. Às vezes, a agulha que a gente usa é uma agulha um pouco diferenciada, porque você vai comprar no público, é uma licitação. Você vai usar uma agulha boa, mas às vezes o particular tem condição de oferecer um serviço, digamos, mais individualizado e com uma vacina que muitas vezes tem menos efeitos adversos do que aquela do SUS. Mas, em termos de segurança e em termos de proteção, sempre equiparadas. Eu acho que isso é importante. Que bom. E assim, de toda eu gostaria depois que você falasse um pouquinho, né, até para as mamães que estão gravidinhas, né, mais ou menos as vacinas ali básicas dos primeiros meses, né, de vida. E a vacina, eu acho que ela é um tema polêmico, assim, não só de polêmica, eu acho que hoje muita gente já reconhece a eficácia, mas eu acho que tem algumas vacinas em si que são mais polêmicas, que até tinha comentado com você, que é o caso, acho que da rotavírus, que é uma vacina, acho que um pouco mais polêmica e tal. Tem algum tipo de vacina que pode causar reações alérgicas adversas nessa criança? E aí, como proceder no caso dessas alergias? Certo. Ai, que pergunta ótima. Então, assim, tem muitas vacinas que carregam consigo, pela forma com que elas são construídas, traços de proteína do ovo, né? De acordo com o que elas são produzidas. Então, exemplo, a vacina da febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, e até a gripe, né? Então, essas vacinas, como elas trazem traços de proteína do ovo, a gente sempre questiona. Seu bebê é alérgico, já teve choque anafilático quando comeu derivados ou ovo, porque algumas crianças, elas são alérgicas tão graves que aí a gente vai abrir mão, né, da vacinação ou fazer, a depender da gravidade, em ambiente hospitalar. Então, a vacina da febre amarela, ela é feita aos 9 meses. Aos 9 meses, pela cultura nossa, toda criança já foi exposta ao ovo. Então, a exposição que o pediatra orienta na sua puericultura, de oferecer alimentos diversos, e ovo é para justamente ter essa noção, essa percepção, se a criança vai ter uma alergia leve, grave, para você, então, orientar vacinas que tenham componentes, né, de ovo. Mas existem componentes nas vacinas, ou uma gelatina, ou uma substância, que individualmente aquele paciente pode ser alérgico e não sabe. Então, ele pode fazer uma reação anafilática durante uma vacina. Como pode fazer com qualquer antibiótico, com qualquer remédio. Então, quando o indivíduo faz um choque anafilático, que é algo, felizmente, muito, muito raro, isso contraindica a vacinação daquele mesmo componente no desenvolvimento da criança. Só que as vacinas, elas são muito trabalhadas ao longo dos anos e tem muito poucos componentes nessa vacina. E a primeira vacina que o bebê toma, ele toma na maternidade, né? A mãe nem viu o seu bebê, ele já tomou a primeira dose da hepatite B. Então, você viu o seu bebê, você abraçou, aí ele é recolhido, né, para dar uma higienizada, aspirar, né? Às vezes o bebê também nasce com alguma dificuldade. E nesse limpar, preparar, o bebê já recebe uma injeçãozinha de vitamina K na perna direita e a hepatite na outra perninha. Então, você nem sabia disso pela carinha que você fez, né? Então, ele no primeiro dia de nascimento, nas primeiras horas de nascimento, ele recebe a vacina contra a hepatite B. Por quê?
Porque a hepatite B é uma doença que causa no bebê, se ele de mãe para bebê passar, a mãe desconhecia ser portadora do vírus. Tem esse parto, esse bebê é contaminado, esse bebê vai ter hepatite crônica, cirrose e hepatocarcinoma. E só a vacina, essa vacina já sanaria? Você já faz a primeira dose, depois você faz a segunda dose, então, com 2 meses. Então, você já dá essa primeira proteção ao nascimento. Hoje, a maioria das mães, né, teoricamente deveria ser 100% que faz pré-natal, já dosa se essa mãe é ou não portadora de HIV, do vírus B da hepatite, do vírus C, da sífilis, né? Então, tem várias doenças que são testadas nessa mãe por conta do nascimento. Porque a contaminação dessas doenças, na maioria das vezes, vírus B e vírus C e HIV, é na hora do parto. Troca sanguínea materna. Porque o bebê não troca sangue com a mãe. O sangue do bebê é o sangue do bebê. O sangue da mãe é o sangue da mãe. Mas na hora do nascimento, até na posição que esse bebê fica com relação à gravidez, eu posso ter troca de sangue materno-fetal pelo cordão umbilical. Por isso que tem que nascer, clipou ali, né, para impedir essa troca. E o sangue presente ali naquele momento pode ocorrer a transmissão. Então, o bebê toma, ao nascimento, a hepatite B. E também, ao nascimento, a tuberculose, que é a BCG. Que é aquela que inflama o bracinho. Que é aquela que inflama, que demora. Então, se a gente sabe se essa mamãe tem alguma doença imunossupressora, no caso HIV, a gente vai ter cuidado com a realização da BCG, porque é uma bactéria viva. A da tuberculose, a da hepatite é uma vacina de engenharia genética. É uma vacina onde é produzido a cápsula do vírus. E eu estou falando esse termo difícil propositalmente, porque é uma vacina de engenharia genética que está disponível no mundo há, se eu não me engano, 40 anos. Nossa. Eu tomei, quando a primeira, não, 87, 88, ainda era vacina de plasma humano. Então, a gente recolhia plasma de pessoas vacinadas em bancos de sangue, a partir daí se fazia a vacina. Quando surge 87 o HIV, então, essas vacinas começam a ficar arriscadas. Como é que eu vou fazer vacina com pool de sangue de doadores? E se tiver ali o HIV? Então, essa vacina é abandonada e logo surge, então, na década de 90, eu não vou saber precisar exatamente, a vacina de engenharia genética. Que todos fizeram muita angústia na época da Covid por conta de engenharia genética. Então, nós estamos falando lá de trás que as vacinas foram construídas. Então, ao invés de eu inocular em você o vírus da hepatite B, o que a gente faz? Injeta só a cápsula do vírus. E esta cápsula é produzida através de um processo de engenharia genética. Que legal. E aí, você não tem contato com nenhum outro sangue de ninguém. E a vacinação é usada seguramente desde a década de 90. Nós estamos em 2024. Então, a tecnologia com vacinas é algo que vem de muita. Aí, a criança toma com a BCG, que é da tuberculose, que é bactéria viva, é o bacilo do boi, é o Mycobacterium bovis. E é uma vacina, doutora, que às vezes a gente, depois de adulto, ela ainda inflama, né? Não tem uma história que a pessoa fala, minha BCG tá doendo, minha BCG inflamou. Eu já escutei isso. Mas é normal, mais na infância, ela voltar a inflamar aquele... É uma situação muito rara, pode acontecer na infância. E algumas doenças podem pigmentar mais a cicatriz da BCG, como a doença do Kawasaki. Pode produzir uma pigmentação na cicatriz da BCG. Mas se a mãe hoje
com essa confusão de vacina, soubesse que a BCG, que a gente aplica há séculos, ela é o bacilo bovis, é o Mycobacterium bovis, ou seja, é o bacilo que causa tuberculose no boi. Ele foi a melhor fórmula atenuada, purificada, para nos proteger da tuberculose. Ainda, eu vou ter que ser franca, é uma vacina ruim ainda. Por que eu digo que ela é a única que existe, tá? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje, desde 1900 e bolinha. Porque ela não impede totalmente a tuberculose. Tanto que tem muita tuberculose acontecendo. Mas ela diminui bastante os casos de tuberculose, mas principalmente a forma quase que fatal, que é a meningite tuberculosa. Aqueles que sobrevivem têm um grau de sequela elevadíssimo. Então, a vacina da tuberculose, que é a BCG, ela é importantíssima, é feita no primeiro mês de vida, inflama. E teve uma época que o sul do Brasil, Rio Grande do Sul, foi experimentar ficar sem a vacina. Porque a vacina a tuberculose, doença, tem muito a ver com a pobreza, com a desnutrição, com a precariedade de habitação. Então, ela vai ser muito mais frequente em situações onde moram muitas pessoas, porque a transmissão é, né, pessoa a pessoa. Então, a situação estava relativamente boa. Eles falaram, não, vamos tentar, então, ficar sem a vacina da BCG. Passado muito pouco tempo, a quantidade de meningite e tuberculose de formas graves fez com que eles revertessem rapidamente essa conduta e mantivessem a vacinação contra a tuberculose nos moldes que é feito em todos os estados brasileiros. É um que tem para hoje bom. É o que tem, né, para hoje bom. Mas eu acho que é um assunto que a gente não tem como não falar, importante, polêmico, é o Covid, né? Porque, assim, é muito que as pessoas... Acho que a gente escutou muito as pessoas falarem, foi uma vacina muito rápida, como que é isso? Vacina ou não vacina as crianças? Eu mesmo vacinei minha filha, a mais velha, a primeira, a segunda dose. A terceira eu já fiquei com medo, porque eu já escutei tanta coisa, eu já não vacinei. A primeira, a do meio eu dei uma. A outra eu também já me peguei, porque não vacinei. Ficou aquela polêmica, em criança não. Então, vacinar ou não vacinar? E por que ela foi tão polêmica, essa vacina? Certo. Eu vou me permitir só falar assim para as mamães e para as pessoas que estão ouvindo, porque eu falei muito da hepatite B e da tuberculose, porque as outras vacinas, é tanta coisa para falar, eu brilho meus olhos falando de vacina que a gente entrou. Mas assim, depois a gente pode esmiuçar as outras que você me perguntou, as primeiras vacinas da infância. Da infância, tá? Bem, a vacina da Covid, eu vou colocar para você em duas partes. Primeiro, por que ela foi rápida? Primeiro, porque o coronavírus não é um vírus novo. A gente conhece o coronavírus há séculos. É um vírus comum, corriqueiro, que causava resfriados comuns, como rinovírus, reovírus, adenovírus. Todos esses vírus respiratórios que você levava seu bebê. Ai, doutora, para pediatra, né? Meu filho podia ser um coronavírus. O coronavírus é um vírus para nós, para os pediatras e para os infectos, um vírus corriqueiro causador de infecções de vias aéreas superiores sem gravidade. Então, essa história de que foi um vírus criado em laboratório... É totalmente enlouquecida. O vírus existe há muitos anos, ele é reconhecido e... O que aconteceu com o coronavírus foram mutações, como a gente vê acontecer anualmente com o vírus da gripe. O vírus da gripe é um dos mais mutantes, tanto que a gente, todo ano, tem que tomar vacina, porque os vírus mudam. O coronavírus não era um vírus tão mutante. Ele teve uma primeira mutação anos atrás, depois teve outra mutação. E desde essas mutações, onde eles tiveram surtos em determinadas localidades. Então, a pandemia foi a pandemia, mas surtos pequenos com este vírus, corona, já tinha ocorrido e já tinha
protocolos de construção de vacina de coronavírus. Então, a vacina de coronavírus foi fácil, por quê? Primeiro, porque já tinha estudos prévios, já conhecíamos o vírus, e é um vírus simples, né? Por que a gente não tem vacina da hepatite C? Por que a gente não tem vacina contra o HIV? Porque são vírus muito complexos, que têm áreas muito variáveis e que a gente ainda não sabe para que partes desse vírus que temos que trabalhar para constituir uma vacina. Para o corona, não. A situação começou em Wuhan, acho que 20 e poucos dias depois, a sequência genética desse vírus mutante já estava identificada, né? Toda a sua genética aberta, decodificada, então já se sabia. Então, qual é a dificuldade em fazer uma vacina quando você conhece todo o seu inimigo de A a Z? Então, quando a gente volta para a década de 60, eu não sabia clonar e identificar toda a sequência genética de determinados vírus. Em 2020, nós já temos tecnologia para saber exatamente essa sequência desses vírus. Tanto que 23 dias já sabemos tudo do vírus. O que é mais simples? Mata o vírus, faz a vacina com eles morto, como a gente faz com a vacina da hepatite A. É um vírus simples. Então, você pega o vírus da hepatite A, ele é morto, né? A gente fala de uma forma mais simplificada. Esse vírus morto, eu aplico e eu tenho uma resposta vacinal. Com a Covid, enquanto não se conseguia algo melhor para ter uma proteção mais duradoura, a vacinação brasileira foi perfeita naquele momento. Então, a gente conseguiu fazer uma vacina simples com o vírus morto. Nesse mesmo tempo, o mundo inteiro, com as suas melhores mentes, procurando como fazer essa tecnologia para que fosse segura e imunogênica. Então, a vacina foi feita de algumas modalidades diferentes, todas muito boas. Mesmo a AstraZeneca, que depois veio a ser confirmada algumas questões com a coagulação, né? Então, a questão dela, isso só apareceu. Isso aparece quando, se você vacina 100 pessoas, 1.000, milhões, é que esses eventos raros vão aparecer. É isso que eu não entendo muito, doutora. Não é a mesma matéria-prima? Por que a da AstraZeneca é diferente esqueci o nome, surgiu o nome da outra. Tem a da Janssen, tem a da... Tem uma... Começa a Moderna. Por que uma não é a mesma matéria-prima utilizada? É a mesma matéria-prima, entre aspas, mas a tecnologia para fabricar. Então, por exemplo, enquanto eu estou simplesmente inativando um vírus, a outra eu estou produzindo a vacina de RNA. Eu estou produzindo uma cópia do que eu tenho. Então, eu pego a proteína spike, que é aquelas proteínas externas. Que as crianças aprenderam a desenhar. Então, aquela spike proteína, ela tem uma sequência. Eu copio, vou usar um termo bem simples, como uma xerox, aquela sequência. Então, ao invés de eu inocular a spike protein do coronavírus, porque eu ia ter que ter muito coronavírus para poder tirar essas proteínas, eu copio. Em horas, eu tenho milhares e milhares de cópias que eu posso disseminar para toda a população. Então, olha que pensamento simples. Eu tiro uma xerox, eu estou falando de forma bem didática, por tecnologia, eu copio o RNA mensageiro, ele copia aquela sequência, eu tenho igualzinho. Se eu tenho igualzinho, eu estimulo você a produzir. Eu não preciso te dar o vírus inteiro, entendeu? Então, as pessoas ficaram apavoradas. Mas você vai colocar uma proteína. Eu estou dando uma cópia. Quando você tem a doença, você tem milhares de spike proteínas no seu organismo que você está com o coronavírus. Então, é uma vacina, portanto, todas as vacinas foram eficazes, seguras, mas é a história que surgiu na Revolução. Tudo que é novo assusta. Saiu até na época, eu lembro de ver vídeos dos
criadores lá da vacina falando, eu não daria para minha filha, não dê para o seu filho. Pois A gente ficou numa situação, dá, não toma. E muita gente falando também, acho assim, né? Depois que eu tomei a vacina do Covid, e meu cabelo caiu. Não foi porque você pegou Covid, foi a vacina que detonou. né? É assim, então a gente tem que ter… Eu tinha muito cuidado ao explicar, né? E eu procuro não convencer pessoas, eu procuro mostrar os dados e deixa a pessoa refletir, né? Porque as pessoas têm que confiar. E as pessoas, no momento, com as redes sociais, e eu acho que não foi só rede social, mas um momento que o mundo estava vivendo de tensão, de isolamento, de pânico. Toda vez que você está com pânico, você fantasia. Eu lembro de quando eu era menina, de que às vezes quando eu estava com medo de alguma coisa, que você olhava, você via uma pessoa e na verdade era uma roupa que estava pendurado ali. Então você fantasia. Então era o pânico, era a insegurança, a incerteza de tratamentos, né? Eu sinto, sinceramente, que isso deu uma melhorada de forma muito grande, né? As pessoas se assustaram. Hoje as pessoas estão mais confiantes, estão ouvindo mais o seu pediatra. Mas todos os médicos também não foram consensuais, porque o pânico também atingiu a classe médica, né? Então, tinham médicos que tinham pânico e também, por ser humano, também tiveram essas fantasias e acreditavam em coisas que não eram verdades, né? Que não eram verdades. Agora, dizer que nenhuma vacina tem efeito adverso? Não. Eu posso tomar vacina de gripe e fazer um Guillain-Barré, eu posso tomar uma vacina de rotavírus, que você mencionou, e ter sangramento nas fezes. Assim como eu posso tomar vacina de Covid, ter dor, ter febre. Tivemos casos de miocardite em adolescentes, tivemos tromboses com AstraZeneca em pacientes com câncer, em pacientes com trombofilia, alguns pacientes especiais. Mas quando você coloca uma epidemia, o risco eventual de um efeito adverso isolado versus o risco de morte e de alastramento do problema, sem dúvida a conduta e a força médica prevaleceu, né? O bom senso prevaleceu, né? Muitas pessoas não tomaram vacina, mas felizmente ficaram protegidas porque o seu entorno estava protegido. Assim como a sua família, na minha família, em todas as famílias, nós tivemos casos onde um ou outro tinha mais receio, né? As gestantes tiveram também muito problema. Mas, passado esse tsunami, né, que nós vivemos um tsunami. Eu fui marcada, eu acredito, para minha vida inteira por esse tsunami. Acho que todos os infectologistas, médicos, eu acho que todos nós, né? Eu tive muitas mudanças pessoais muito, muito importantes depois de viver tudo aquilo. Porque naquele momento você não tinha nem como pensar. Você tinha que trabalhar, atuar e salvar vidas, né? Mas a questão da vacinação do bebê e das crianças até 2 anos, no momento, e das gestantes, ela é importantíssima. Não, a vacina está disponível. E assim, falando um pouquinho, né, para finalizar, da pandemia. A pandemia em si, ela atrapalhou, você sentiu que ela atrapalhou um pouco o calendário de vacinação das crianças para as outras vacinas no geral? As mães deram uma bagunçada aí no calendário de vacinação pela pandemia. Ai, tô em casa mesmo, deixa eu deixar até para mais para frente. Deu uma bagunçada no calendário? Deu. Não só… Um dos aspectos a gente acabou de comentar, que foi o receio de vacinas, de maneira geral. Segundo ponto foi que, como é que você vai levar seu bebê e sua criança nos postos naquele momento em que era máscara, gente doente, gente saudável, tudo misturado, porque foi muito difícil. E como que faz aquela criancinha de 3 meses que tem que tomar aquela vacina
3 meses, não tomou, pode tomar depois? Pode. Então, o calendário ficou bagunçado. Muitas mães conseguiram e a gente acolhe as mães que não conseguiram para dizer: calma, foi difícil mesmo, vamos colocar em ordem. Mesmo uma pessoa que chega aqui na adolescência, se ela nunca tomou vacina, por questões de saúde, por questões de filosofia, de religião, de crenças, o que for, mas ela repensou e quer tomar, você monta o calendário para que ela se proteja de todas as doenças que ela deveria ter se protegido. Então, tem a idade certa pelo maior risco de adquirir e ser mais grave. Então, é muito mais grave eu morrer de meningite aos 2 anos do que aos 50. Então, quanto mais precoce a vacinação, tanto melhor. Mas ela atrapalhou, então, primeiro pela oportunidade. As mães não podiam sair, os filhos, as escolas. Então, houve realmente uma confusão no calendário que agora está sendo a chefia da divisão de imunização do Ministério da Saúde muito atenta, muito cuidadosa, com muitas propagandas, com muitas campanhas, resgatando aquela mãe que teve medo, resgatando aquela mãe que precisou atrasar ou que não deu conta, né, por N razões de atualizar. Né? Então, eu acho que agora é o momento… Dá tempo ainda. Dá tempo, é momento de falar dos benefícios. Então, eu não falo quando uma pessoa é contra. Eu falo os benefícios. Né? Quais são os benefícios? Agora, sempre que ela me pergunta quais são os efeitos adversos, a gente fala. Porque você pode ter febre, você pode, né, ter alguma questão. E as crianças, assim, com doenças mais crônicas, né? Acho que pode ser até uma questão de doença crônica mesmo, algo mais coração, alguma coisa. Até uma criança com autismo que tem, às vezes, umas condições… Eles têm vacinas específicas para tomar? Tem. Ai, que legal. Então, o governo e a Sociedade Brasileira de Pediatria e Brasileira de Imunização, ela disponibiliza calendários distintos. Né? Então, tem pessoas com câncer, crianças com deficiência imunológica, crianças que precisam tomar drogas que diminuem o seu sistema de defesas. E essas crianças precisam, mais ainda, serem protegidas, mais ainda serem vacinadas e não o oposto. Porque tem um conceito: meu filho está com câncer, então eu não vou poder vacinar. Aí é que tem que vacinar e… O SUS tem o que nós chamamos de CRIE, que é o Centro de Referência de Imunobiológico Especial, que o CRIE tem todas as vacinas que o privado tem, mas que não consegue ainda dar para toda a população, mas dá para esses especiais. Então, você pega uma criança com síndrome de Down, uma criança asmática grave, uma criança diabética que toma insulina. Você já imaginou você ter um bebezinho de meses? Esses dias eu recebi uma bebezinha que parou de ir na clínica e estava atrasada com as vacinas. Nós entramos em contato, a mãe estava tão sofrida, uma mãe médica, inclusive. Mas não que ela fosse contra, mas ela estava ainda tão sofrida porque a filha ficou diabética. Aos 11 meses. Nossa. E aí estava ainda se adaptando, porque tem uma fase de muita instabilidade da glicemia. Ela fala: Lu, espera um pouco, eu estou aí organizando, eu já volto para as vacinas. E daí ela já está ampliando a cobertura por ser uma criança especial. Não dá para dizer que essa criança a gente tenha que tratar da mesma forma. Temos que tratar com mais cuidado. Mais cuidado. Com mais cuidado. E acho que é importante a gente falar, antes da gente finalizar de vacinação, eu acho que é uma vacina que está em alta, importante falar. Se criança pode tomar, como que é, vamos ter no SUS logo. A vacina da dengue, né? Porque ainda estamos em surto, né? Tem muita gente que eu conheço aí com dengue ainda. É importante, a gente já sabe. Então, assim, criança pode tomar. A gente já tem, no particular, voltou. Como que está essa situação? Sim, a vacina da dengue
Pensa uma luta para conseguir vacina de dengue. Por quê? Você sabe que nós temos hoje 5 tipos de vírus da dengue. Dengue 1, 2, 3, 4 e o quinto, que é recente. Não está disseminado, apareceu Meu um marido pegou quinto os vírus da 4. dengue, mas felizmente ele ainda é restrito a uma determinada região do mundo. Então, para fazer a vacina, tinha que ser uma vacina que contemplasse os 4 vírus da dengue. Porque senão eu poderia ter risco de ter o que nós chamamos de dengue aguda grave, antigamente chamada de dengue hemorrágica, porque são fenômenos imunológicos envolvidos. Então eu tinha que ter proteção, numa vacina, proteger para os 4 e com uma proteção interessante. E é importante falar que não é, acho que, porque você tomou que não vai pegar, né, doutora? Você pode pegar, mas de um jeito mais brando, né? Isso. Vacina boa é quando você não pega. Ah! E as vacinas, elas vão oscilar. Vacina boa, difícil você pegar. Você vai tomar vacina da hepatite B. Só 5% não responde. 95% das pessoas não vão ter hepatite. A primeira vacina da dengue que saiu no mercado era uma vacina que tinha muitas limitações. Uma vacina segura, mas ela só podia ser feita dos 9 anos aos 45, porque os estudos de segurança nos menores não foram muito bons, então não dava para se fazer. E era uma vacina que só dava uma resposta boa em quem já havia tido dengue uma primeira vez. Então, usamos ela por um bom período, uma vacina da Sanofi Pasteur, mas é uma vacina que precisava ser melhorada. Então, o Brasil correndo atrás dessa vacina, que já está pronta, como eu digo, e saiu a vacina da Takeda. Ela contém os 4 sorotipos, né? Dengue 1, 2, 3 e 4, dá uma proteção segura. Porém, quando você está estudando uma vacina de vírus vivo atenuado, você não vai dar seu bebezinho para testar, né? Então, os voluntários para teste, para estudo, é tudo muito científico, tudo muito bem feito. Então, são anos, né, para o vírus vivo. Grande diferença da vacina Covid. Que as pessoas falaram, mas foi rápido, não tinha nada vivo. Eu não ia dar nada vivo. Vacina de dengue é tudo vivo. Você quer receber um vírus da raiva vivo? Um vírus febre amarela vivo? Ninguém quer. Então, a vacina de dengue são os 4 vírus vivos e os estudos de segurança e efetividade nos abaixo de 4 anos e nos acima de 60 ainda não foram publicados. Então, quando a Takeda fez essa vacina, eles não lançaram. A vacina ficou pronta, eles não lançaram. Eles esperaram 4 anos e meio acompanhar esses 26 mil estudados para ver quanto tempo de proteção, efeito a longo prazo, porque não estávamos em epidemia. Aconteceu de que a vacina estava pronta na hora certa, no momento certo. A Takeda tinha vacina. A do Brasil ainda estava concluindo fases de estudo. Por isso que a vacina do Brasil só vai ser disponibilizada em quantidade para todos o ano que vem. Então, ela é uma vacina segura e deve ser feita entre 4 e 60 anos. O governo tinha pouca vacina, ele comprou tudo que a Takeda produziu até o final desse ano. Mas nós somos um Brasil. Então, o que o governo fez? Ele mapeou, porque nós temos dados de sempre na vigilância epidemiológica, de quais os municípios que tiveram mais casos no Brasil e quais os municípios que teriam maior risco de ter a dengue hemorrágica ou a dengue grave. Nesses municípios, eles foram olhar qual é a faixa etária entre 4 e 60 que tem maior mortalidade. E viu-se que a maior mortalidade estava acontecendo nos adolescentes. Então, o Brasil pegou essas vacinas, em vez de deixar para qualquer um tomar, foi, então, disponibilizada para os municípios do Brasil de maior risco e na faixa etária da adolescência.
Muito legal. Muito, legal. né? É sair daqui e dar a vacina da dengue na minha filha de 14. Eu acho que pra gente finalizar a vacinação, entrar rapidamente na infecção, que eu acho que é um tema importante também. Nosso tempo tá aí bem no limite, mas dá tempo. Eu queria que você desse um recado para aquela mãe, orientando ela, falando se ela tá ali indecisa entre dar uma vacina, não dá, até a do Covid, que colhe calendário, aquela mãe ali que é meio... Porque eu acho que essa dúvida, eu falo assim, antes a gente tinha uma dúvida que as pessoas assim mais hippies, que eram contra a vacina. Hoje eu vejo gente bem informada, já vi, falando... eu dou ali 3, tipo assim, começa a ter um problema, rotavírus eu não dou, não sei o que eu não dou. Então, assim, que orientação que você poderia dar para essa mãe que está em casa, nos assistindo, sobre a importância dela vacinar o filho dela? Então eu acho que eu vou falar com você, né, mãe? Então veja, vacina não é coisa nova, como você ouviu aqui a gente falar, é uma coisa antiga. É claro que ano a ano coisas novas vão chegando e a gente tem que usufruir dessas coisas novas, porque doenças novas ou doenças antigas estão aí. Então, o primeiro passo é converse olho no olho com o pediatra do seu bebê. Confie no seu pediatra, né? Porque ele acompanha o seu bebê e siga a orientação do pediatra. Não vá checar nas redes sociais, não vá checar no Google, porque os estudos mostram que o medo relacionado à vacina não tem a ver com cultura, com nível socioeconômico, com cor de pele ou com país. Tem a ver com a capacidade que a gente tem de colocar minhoca na cabeça. Por exemplo, se você vai dar um Google e pergunta assim, efeitos colaterais da vacina da febre amarela, vai aparecer um monte de coisa. Meningoencefalite, ererê, paroró. Aí você vê aquilo, você fala, meu Deus, meu bebê de 9 meses não vai tomar essa vacina. E você leu aquilo 5 minutos, mas você ficou com essa informação, ao menos, estudos feitos, 6 meses. Então, você perde a noção da importância da vacina em termos de proteger o seu filho e fica com a informação de um efeito adverso que pode eventualmente ocorrer 1 a cada 100 milhões de doses aplicadas. Nossa Senhora. E que não vai ser no bebê. Essas reações adversas com a vacina da febre amarela é muito frequente, muito mais frequente, quer dizer, é infrequente, mas quando acontece é após os 60 anos em quem nunca tomou a vacina e vai tomar a primeira dose após os 60. Então, confie no pediatra do seu bebê. É isso aí. Eu acho que é algo que vacinação é inquestionável. Na minha casa, pelo menos é. E a gente tem que estar atento, né? E principalmente, assim, acreditar também no sistema nosso de saúde, né? Acho que eu acredito que uma das coisas mais sérias que a gente tem no Brasil é a saúde, né? E agora a gente vai começar um tema também que eu amo. Eu amo como mãe. Acho que se eu fosse médica, eu seria infectologista. É um tema que eu gosto bastante também. Mas são as infecções da primeira infância. Principalmente para mãe de primeira viagem, né, doutora? Sim. Então, assim, eu queria saber quais são as infecções mais comuns da criança ter nesses primeiros anos de vida, né? E sei que a gente, né, por qualquer exposição, a criança ainda está criando anticorpos, mas eu lembro uma vez que eu até fui no seu consultório, que eu falei para você assim, mas doutora, meu filho está ficando muito doente. Você falou muito doente? Quanto? Acho que você nem vai lembrar. Aí eu falei assim, ele tá um mês sim, um mês não doente. Você falou, então ele tá normal, porque é normal, até 5, 6 infecções por ano, ou seja, né, um mês sim, um mês não. Bom, então eu queria que você explicasse um pouquinho para a mamãe, né, o que essas infecções, a diferença de infecção bacteriana, viral, e quais são essas normais aí da primeira infância. Ai, é um desafio, hein, nesse pouquinho de tempo. Mas veja, então a gente vai considerar que esse bebê está tomando as vacinas contra as doenças graves.
Então, ele vacinou de meningite, vacinou de pneumonia, vacinou de rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, pólio, tétano. Então, essas vacinas, essas doenças, essas mamães não vão nem ver. Só vou fazer uma ressalva com pneumonia, porque pneumonia, a vacina é para o pneumococo, que é o agente mais frequente. Mas tem pneumonias por micoplasma, pneumonias virais, pneumonias aspirativas, que essa vacina não protege. Então, quais são as mais comuns? O que acontece com o bebê que, a partir do 4º, 5º mês, vai para a creche? Que essa é a realidade. As mamães precisam trabalhar, os bebês vão para a creche e vão estar em contato com outros tantos bebês e com as cuidadoras. Então, por isso que a gente cobra, e eu sou infectologista, a gente tem toque de higienização das mãos. Porque os bebês, eles não saem contaminando os outros. Essas secreções são levadas pelos cuidadores. Então, daí as mamães já trabalharem na escolinha, nas creches primeiro, com a escola, a questão da higienização das mãos, na troca das fraldas, porque as mais comuns são viroses respiratórias altas, que são os vírus que atacam a parte superior. Então, a criança entope o nariz, congestiona, fica com febre, tosse, ou os quadros intestinais. Então, são as viroses respiratórias e as questões de diarreia e vômito. Sem dúvida, são as mais frequentes. E tem outros vírus que surgem em epidemias. Esse ano nós tivemos muito, síndrome pé-mão-boca, né, que dá lesões na boca, na mão e no pé, que é vírus. Então, tem herpes, tem estomatite. Quando eu te disse que é normal, porque você consegue controlar a contaminação mais ou menos nos bebês pequenos, 4, 6 meses. Porque eles são mais do berço, mais do colo, do mamar. Mas depois começam a engatinhar pelo ambiente, a andar, a brincar. Tudo é coletivo, tudo é boca. Então tem que manter, lógico, a higienização, mas não tem como não acontecer a troca. O que, no meu entendimento, como infecto, o que acontece é que existe um uso abusivo de medicamentos no Brasil, né? Então, a criança usa muito antibiótico quando a infecção é viral. Então, a prescrição de antibióticos, 60% das vezes nessa faixa etária, está inadequada. Eu não estou falando de 10%, eu estou falando de 60%. São doenças virais que, se forem conduzidas de forma mais calma, com mais paciência, da mãe, dos colegas, dos cuidadores, elas são autolimitadas, se resolveriam com hidratação, com inalação, com fluidificação, né? Eu não vejo hoje a mãe aprendendo a fazer a lavagem nasal, né? A higienização da boca dessa criança, cuidado com a mamadeira, porque muitos prolongam esse quadro por refluxo do trato, né? Refluxo gastroesofágico. São crianças que têm refluxo, mamam segurando a própria mamadeirinha quando já está ali com 1 aninho. Aí faz otite, sinusite. E que são otites e sinusites serosas, não são infecciosas, não existe uma necessidade de antibiótico. E como saber se ela é viral ou se ela é bacteriana? A questão é muito clínica, e a experiência, e o pediatra. Se ele tiver, a mãe e o pediatra, um contato próximo e paciência de ver, examinar e acompanhar, você vai ver pela intensidade da febre, pela cor da secreção, pelo comprometimento clínico da criança. A doença viral, a criança tem febrão de 39. Medicou, a febre cedeu, a criança já está com a carinha melhor, já está querendo mamar. Uma infecção bacteriana, a criança, às vezes, nem chora, geme. Mas isso é a experiência que o pediatra vai tendo ao longo da vida, né? Então, o pediatra, ele é muito experiente. Mas, às vezes, tem uma pressão muito grande da mãe. Mas, doutor, é o 2º dia de febre. O senhor não vai dar um antibiótico? Então, o pediatra fala, calma, vamos aguardar, a secreção está clara, vamos fazer isso. Mas, às vezes, tem um atropelar aí
da história. Mas esse caso, acho que de febre, é muito mãe de primeira viagem, né? É. Porque a minha primeira com febre, gente, a temperatura. E a mãe, assim, ela sabe a temperatura do filho. Eu sei, de eu chegar no meu filho, eu pego ele, eu falo, daqui 5 minutos ele vai ter febre. Eu já sei que a temperatura dele não. Ele não tá com febre ainda, mas não tá a temperatura de quando eu relo nele natural, né? Que coisa E a linda, gente né? sabe, né? Então, assim, mas o primeiro filho, ele traz essa insegurança desse desespero da febre, né? Febre, eu preciso acabar com ela. E a febre é uma coisa boa, né? A febre, a gente precisa que as mães saibam que é uma coisa boa. Lógico que tem, sei que tem mães que, vai convulsionar, não é bem Tem que ter assim, cuidado. né? Enfim, eu acho que a dificuldade de tudo isso aí é a gente né, ter essa confiança de acreditar que é uma infecção. Acreditar não, saber que é uma infecção viral e esperar esse tempo, né, dessa infecção. E também acho que a ansiedade da mãe. Hoje eu tenho 3. No terceiro, ele tá com febre, eu espero um dia, espero 2, 3. No quarto, que eu falo, não tá legal, não tá normal. Porque até então eu vou tocando. Agora, lógico que você vai procurar no primeiro dia. Se você perceber febre, mas meu filho não tá. Você falou, nós conhecemos o filho pelo toque, pelo olhar. Você vai falar, ele não tá legal. Ele não tá legal, eu vou pro hospital. Não é assim? É. Agora tem febre que você viu, a carinha tá boa, você viu o narizinho escorrendo, você viu que o outro já tinha trazido para casa. E essa história, um vai trazendo. E eu não podia deixar de comentar algo muito importante no primeiro 6 meses de vida, que é o vírus sincicial respiratório, que é o terror dos pediatras Bronquiolite, e das né? mães por conta da bronquiolite, né? Realmente, a bronquiolite é muito assustadora, porque é uma doença que a criança está tendo febre, e assim a criança começa a ter cansaço, bater asa do nariz, ter dificuldade respiratória, e um número não desprezível vai para o hospital e outros tantos para a terapia intensiva para receber oxigênio, né? Nessa época do ano, onde é a época que mais circula o vírus sincicial, ele na verdade houve uma bagunça da epidemiologia desse vírus na pandemia. Porque todas as crianças ficaram em casa e não trocaram seus vírus. A hora que libera, os vírus todos estão aí. Então, eu tenho tido criança com H1N1, daqui a pouco ela está com sincicial. E hoje, com painel viral, né, com a investigação de que vírus que essa criança está tendo, a gente consegue dar nome a alguns vírus. E é impressionante que eu tive pacientes com coronavírus em janeiro, em fevereiro, quando a época é março, abril, maio, junho, julho, ou abril até agosto. É o mês de maior circulação do sincicial. Então, o sincicial assusta a mãe, assusta o pediatra. Então, por isso que a gente fala, bebês até 6 meses nessa época, é bom ficar em casa. Né? Eu tive recentemente um sobrinho que ficou na UTI em São Paulo por sincicial com 3 meses ele estava. Os irmãozinhos mais velhos que é difícil. foram para a escolinha. Ele tem 3 mais velhinhos e a 4ª, que é a menininha, pegou a coronavírus e todos tinham tido quadro respiratório. A minha, né? você imagina, a minha mais velha tinha 6 anos quando a minha segunda nasceu. E a minha segunda nasceu prematura, com 1 quilo. Ficou na UTI por um período. Quando ela sai da UTI, na primeira semana que ela está em casa, naquele isolamento total, a minha filha mais velha pegou uma infecção de garganta, estava indo bem, tranquilinha. Passou para ela, não sei se foi, mas deu a bronquiolite. Então, ela passou a doença viral, que era a bronquiolite, que ela pegou na escola. Você entendeu? E esse vírus sincicial, ele é um problema. Por quê? Ele não confere imunidade duradoura, igual o da gripe. Ele não é mutante. A gente tem o sincicial respiratório tipo A e o B. A gente tem 2 sincicial respiratório. Você adoece, a criança adoece, fica protegida, mas ela pode pegar novamente, porque essa proteção não é para a vida toda. Como o sarampo. Eu tenho sarampo, não tenho mais. A resposta
minha é protetora, é pro resto da vida. Mas a bronquiolite, A quando você bronquiolite, pega no começo, ela é pior do que... ela é pior. O bebezinho não tem ainda aquele sistema de cílios do pulmão funcionando para tirar a secreção. Ela não sabe tossir, ela não sabe pôr para fora, né? Então, o bebezinho, nos primeiros 6 meses de vida, é um problema e não tem remédio. Nós não temos um medicamento para esse vírus, então é a prevenção. Mas eu tenho boa notícia. Ai, que bom. A boa notícia é que breve, nós já estaremos disponibilizando no Brasil a vacina para gestante para o vírus sincicial respiratório. Então, a gestante vai tomar durante o período de gravidez para que seu bebê fique protegido os 6 primeiros meses de vida. Nossa, que Então, sensacional. Hoje a Isso. gente tem uma imunoglobulina que protege os bebês, mas que é extremamente cara, porém é dada gratuitamente pelo SUS, que é o Palivizumab, que é dado gratuitamente pelo SUS para crianças de risco. Então, se você tem um bebê prematuro, né? Se você tem um bebê broncodisplásico, um bebê cardiopata que tem repercussão dessa doença cardíaca, ele vai receber 5 doses de prevenção para não ter o sincicial. Porque se ele pega o sincicial, a chance desse bebê morrer é elevadíssima. Absurda. Eu acho assim, agora eu fiquei com dúvida de uma coisa. Assim, pra gente finalizar, porque a gente teria assunto aqui para umas 4 horas de podcast. Mas nosso tempo tá lá no limite. Eu fiquei interessada agora em saber. Não sei se existe, mas acho que se existir, toda mãe quer. Existe alguma vacina para aumentar a imunidade da criança? Ah, não tem. Você sabe uma coisa que aumenta a imunidade da criança? Brincar, se expor a outras crianças para ter esses adoecimentos e fortalecer o seu sistema imune. E a alimentação. Né? Então, atividade física e alimentação é importantíssimo, porque a gente vê que as crianças têm se tornado cada vez mais seletivas, né? Então, eu acho que é um papel do pediatra, das escolas e dos pais oferecer uma diversidade maior de alimentos para que essa criança tenha esses nutrientes, né, de forma variada. Tem que brincar. Então, esses dias eu assisti um podcast maravilhoso sobre o uso de redes sociais para os jovens, para as crianças antes de 11 anos. Então, é isso. Eu acho que não tem vacina para a imunidade. É amor, limite, brincar e se alimentar. É isso. Doutora, foi um prazer ter você aqui de verdade. Quero ter você mais vezes, porque eu acho que esse assunto da infecção aí... ficou um monte de dúvida aqui ainda. Eu quero mais coisa. Mas foi muito gostoso, principalmente da vacinação. É um tema que eu gosto realmente de conversar. É um tema que eu sempre me preocupei muito em seguir ali à risca. Não deixava passar um dia da vacinação dos meus filhos, porque é algo que eu acredito muito. E essa coisa da infecção, né? Porque acho que a maior dúvida das mães é a infecção bacteriana, e dou antibiótico, espero mais um pouco, limpo o nariz, o que eu faço? Porque por mais eu, como mãe de 3 filhos, cada um é de um jeito, cada um reage de um jeito, né? O meu primeiro filho mamou no peito até os 2 anos, que acho que é algo muito bom até para a prevenção das infecções, né? Só que não por isso ele ficou menos doente da outra que largou com 5 meses o peito. Então, cada um é de um jeito. Estou muito feliz. Eu queria que você falasse as suas redes sociais, porque se às vezes alguém que assistiu o podcast ficou interessado, a clínica, né, as redes sociais da clínica, onde é a clínica. Queria que você falasse um pouquinho. Então, a nossa clínica chama-se Sgarbi Vacinas, né? A gente tem um Instagram, Sgarbi Vacinas, e tanto no Face quanto no Insta. E eu queria dizer que, assim, é muito apaixonante vacinas, mas para quem está nos ouvindo, eu não foquei em doença A, B ou C, ou vacina X. Eu quis dar uma noção mais geral Da importância, para né? que as pessoas passassem a
olhar a vacina como uma forma de qualidade de vida, né? Quando a gente fala, é importante para um idoso, ou para um adolescente, ou para uma criança tomar uma vacina, é porque, gente, dói no coração quando eu interno alguém com uma doença que, se ela tivesse tomado a vacina... Esses dias atendi uma adolescentezinha de 16 anos, na época de prova, cataporenta, toda de catapora. E a mãe nos conformava. A mãe falava, mas doutora, eu dei todas as vacinas. Aí me trouxe a carteira. Realmente, uma mãe muito cuidadosa, fez todas as vacinas. Só que fez todas as vacinas, dessa de 16 anos, na primeira infância. Esquece que a filha cresceu, que vacinas novas foram introduzidas. Então, na época que ela era bebê, o SUS não tinha vacina da catapora, então ela não tomou vacina da catapora. Então, assim... A importância de você manter tá sempre indo no SUS ou no privado, dizendo, olha, o que tem de novo? O que eu tenho que atualizar? O que eu tenho que reforçar? Então, o objetivo foi de uma maneira geral, né? Então, a clínica é Sgarbi Vacinas e eu estou sempre disponível para dúvidas, perguntas, para voltar outras vezes. Foi uma delícia. Ai, foi uma delícia mesmo. E eu juro que eu teria assunto para mais umas 2, 3 horas de conversa. Gente, vocês perceberam que o conteúdo aqui é de peso, né? Se você gostou, manda para aquela mamãe que está em dúvida. Dou, não dou vacina, começo a vacinar meu filho, e aí, vacina do Covid, manda para aquela mãezinha, para a vovó. E se você tiver algum tema também, que você acha que é relevante, chama aqui a gente no direct, manda pra gente que a gente pode abordar nos próximos podcasts. Foi muito gostoso ter você aqui. Um beijo, obrigada, doutora. Até o próximo podcast Mãe em Fases. Até.